Então, eu preparei aqui 5 exercícios iniciais aqui para eu poder explicar para vocês alguns conceitos, tá? Não vou trabalhar no GeoGebra, mesmo porque ele tem travado muito, pesa muito a nossa tela aqui. Então, eu preparei alguns exercícios que estão no livro de vocês, tá? Eu achei interessante para a gente trabalhar. E vou fazer os desenhos no plano, né? Sugestão que eu dei na última aula. Você quer representar figuras no espaço? Faça um cubo, né? Faça o desenho do cubo, que é a melhor maneira, tá? Bom dia, Nicole. Seja bem-vinda. Tá? Então, se vocês quiserem representar no plano, façam um cubo, porque aí no cubo você pode jogar as retas, jogar os planos, as faces do cubo você utiliza como os planos, né? Você tem retas verticais, você pode trabalhar a ideia de perpendicular ao plano, coisa e tal. Mas tem outras maneiras da gente fazer os desenhos aqui, que eu vou explicar nesse exercício aqui. Ó. Exercício 2 diz o seguinte: a reta R é a intersecção dos planos perpendiculares alfa e beta. Gente, dois planos perpendiculares, ou seja, que eles formam 90 graus, imagine lá o livro de vocês com uma espiral. Tá? Quando você tem intersecção de dois planos, pode ser perpendicular ou não, no caso aqui ele está considerando perpendicular, você considera a espiral como se fosse uma reta. Tá? É uma reta de encontro, é a reta comum aos dois planos. Né? Você pega um livro com espiral, você tem as páginas do livro, são os planos, e a espiral nos passa a ideia de reta. Seria mais ou menos isso. Se você quiser desenhar, eu vou desenhar ela aqui, ó. A gente pode desenhar da seguinte forma. Eu desenho um paralelogramo aqui, ó. Claro que eu vou desenhar em perspectiva, né? A gente desenha em perspectiva. Esse segmento de baixo paralelo ao de cima. Tá bom? E esse daqui paralelo ao de baixo aí. E aí eu vou puxar um outro aqui, ó. Vou puxar um outro plano aqui. E aí esse aqui, ó, é paralelo à linha de lá, ó. Aí eu consigo representar. Aí, ó. É como se fosse um laptop, né, aberto. Imagina um laptop, seu computador aberto aí em 90 graus, ó. Essa é a ideia. Você pode representar assim também, ó. Aqui, fazer aqui, ó. Então 90 graus. Então, tem os dois planos aqui, ó. Certinho? É um laptop aberto num ângulo de 90 graus, ó. Tá? Dois planos, alfa e beta, eu vou chamar isso aqui de alfa. Opa, deixa eu só voltar para a canetinha aqui. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Então vamos lá. Então esse aqui é o alfa e esse é o beta. A gente sempre representa os planos com letra do alfabeto grego, tá? Certinho? Então vamos lá. Aqui, ó, a reta R é a intersecção dos planos perpendiculares. Então a reta R, galera, é essa reta aqui, ó. É o que eu falei da espiral, como se fosse um livro aberto aqui e a espiral aqui, ó. A espiral faz o papel da reta. Então essa é uma reta R, ó. Certinho? Os pontos A e B, então isso aqui, ó. Os pontos A e B, ele está falando que nesses planos tem pontos A e B. O A pertence a alfa. Então é um ponto que está aqui em cima. Tá aqui, ó. Vamos imaginar nessa região aqui. Esse aqui é o ponto A. Pertence a alfa e não pertence a beta. Ó. Então, por isso eu coloquei ele no plano A, porque ele não faz parte do plano B. Se ele pertencesse ao plano alfa e beta ao mesmo tempo, ele estaria exatamente na reta. Porque essa reta possui infinitos pontos que são comuns aos dois planos. Tá? Então, a reta que está bem na intersecção desses planos, ela tem infinitos pontos. Então, são infinitos pontos em comum. Existe um ponto que pertence ao plano beta, então esse aqui é um ponto B, que pertence ao plano beta e não pertence a A. Então, eu coloquei ele mais ou menos aí.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Maria Fernanda. O seguinte, o professor está com um probleminha na internet, tá? A gente está vendo aí o que que é. Na outra aula também, de outro professor, alguns alunos foram retirados, né, da aula. Parece que tá tendo um problema geral, tá? Vamos ver se ele consegue retornar. Só um minutinho, tá, gente? Tá bom. E aí, pessoal? Beleza? Quedinha, né? Básica, né? Tecnologia tem disso. Estamos de volta. Estão me escutando? Dá um ok, por favor. Sim, professor. Beleza. Então vamos lá, vamos voltar para a realidade aqui, né? Deixa eu só apresentar minha tela. Oi, professor. Oi, Tudo estamos de certo? volta. Ah, que bom. Valeu, Maria. Imagina, tudo certinho, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Pessoal, então vamos lá, estava nessa questão aqui, né? E falei para vocês aqui, a letra A. 3 pontos distintos, 2 a 2, determinam um plano. Professor, você estava em outra questão. Não, eu estava nessa. Ah, é porque então deve ter saído tem tempo, né? Ai, gente, você estava nessa aí. Você tem certeza? Nossa, Absoluta. então eu dei aula pro Gasparzinho, mãe. Enquanto o técnico tiver. Eu estava dando aula achando que estava. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então vamos para esse exercício aqui, galera. É o seguinte. Então eu preciso que vocês me digam onde eu parei. Porque aí. Então vamos lá, eu vou fazer um resumão aqui de tudo que eu falei nessa questão aqui, tá? Então aqui eu tenho dois planos perpendiculares, tá? Formando 90 graus. Eu até dei ideia para vocês, é como se fosse o laptop de vocês aí, ó. Tá? Ou então um caderno aberto, 90 graus. E tem uma reta R, tá? Que é a intersecção dos planos, ó. É onde os planos se encontram, essa reta R. Seria a espiral do seu caderno, tá bom? Tá funcionando como a espiral do seu caderno. Existe um ponto A e um ponto B. O ponto A pertence ao plano alfa, o ponto A não pertence ao plano beta, tá bom? Então eu pus um ponto A no plano azul aqui, e o ponto B, ele pertence a beta e não pertence a alfa. Ele está em cima do plano beta. E existe uma reta que eu chamei de reta AB, ó. Existe a reta AB que passa pelos pontos A e B. O A está no plano alfa, o B está no plano beta. Tá? O que o exercício quer saber se essa reta AB, se essa reta preta aqui, em relação à reta verde, elas são reversas, coincidentes, podem ser concorrentes, podem ser paralelas, podem ser perpendiculares, e aí? Eu falei que são reversas pelo seguinte. Aí eu imaginei o seguinte, ó, a gente projetando esse ponto A, descendo mais, ó, como se o ponto A estivesse aqui embaixo e o ponto B aproximando da reta R. Será que em algum momento essa reta AB ela vai encostar na reta verde? Essa foi a ideia que eu passei para vocês. Imagina, será que vai encostar? Aí eu falei para vocês o conceito primitivo, né? Toda reta
ela não tem espessura. Na verdade, ela é infinitamente mais fina do que eu estou mostrando para vocês. Então, se vocês tiverem na imaginação fértil, de que essa reta R não tem essa espessura, ela é infinitamente mais fina que isso daqui, e a reta preta aqui também não tem essa espessura, ela é fina. Então, em nenhum momento elas vão encostar. Por mais que você tente tirar a espessura dessas retas aqui, elas não vão se encostar. Elas não vão se encontrar em nenhum momento. Levando em consideração o conceito primitivo da reta, que ela não tem espessura. Tá bom? Ela tem dois sentidos, né? Mas ela não tem espessura. Então, elas não vão se encontrar. Se elas não vão se encontrar, e elas estão em planos diferentes, elas são reversas. Estão aí ainda, galera? Dá um ok aí, só para eu saber se eu não estou fora da sala. Sim. Beleza? Então tá. Bom, beleza, irmão. Então vamos lá, exercício 3. Qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Eu tenho a letra A aqui, ó. 3 pontos distintos, 2 a 2, determinam um plano. Por isso que eu fiquei perguntando para vocês meia hora que ninguém me respondia. E aí, galera, vocês acham que é verdadeiro ou falso esse item aqui? 3 pontos distintos, 2 Eu a acho que 2. é falso. É falso? Tá. Quando fala distinto... Porque não é 2 a 2. Não é nem por isso, o Enzo. A tentativa foi boa. Quer ver? É porque você pode ter a seguinte situação. É quase isso, o Enzo. Se você tiver 3 pontos distintos, o exercício não falou assim, ó, o item não falou assim, ó, não alinhados. Porque você pode ter 3 pontos distintos e que não são, e que são alinhados. Ó. Você vai ter uma reta e não um plano. Tá? Se você analisar 2 a 2, ó, vai formar uma reta. Não vai formar um plano. Agora, você pode ter essa situação aqui, ó. Aí, essa situação, 3 pontos distintos e não alinhados. Então, faltou esse item dizer que os pontos não estão alinhados, certinho? Ou seja, não colineares. Colinear, o prefixo co indica mesmo, linear, mesma linha, tá? Então, para que 3 pontos determinem um plano, esses pontos não podem estar alinhados, ok? Então, isso aqui é falso. Certinho? Boa, Enzo. Lorenzo. Isso aí, cara. Outra forma de determinar um plano. Aqui, ó. É o item de baixo aqui, ó. Um ponto e uma reta determinam um plano, galera? Essas questões de geometria... Pode falar. Falso. Sim. Falso. Muito bem. Esses exercícios de geometria de posição são muito traiçoeiros. Às vezes uma palavrinha, falta de alguma informação. Um ponto e uma reta determinam um plano? Ué, se a gente considerar que esse ponto está em cima da reta, não, né? Hora nenhuma falou que esse ponto está fora da reta. Se ele estiver fora da reta, determina um plano. Né? Um ponto, uma reta e um ponto fora dela determina um plano. Mas pode acontecer, esse item cabe 2 interpretações. Pode acontecer desse ponto estar em cima da reta, e aí não determina um plano. Tá bom? Então deveria estar escrito assim, ó, um ponto fora de uma reta e um ponto fora determina o plano. Aí seria verdadeiro. Tá bom? Letra C. Se dois planos distintos têm um ponto em comum, tal ponto é único. Vai, galera, isso aqui é falso, tá bom? Porque é o seguinte, ó, vamos imaginar que eu tenha 2 planos, ó. Eu tenho um plano aqui, certinho? E tem um outro plano aqui em cima, ó. Vamos imaginar isso aqui, ó. Vou fazer até aqui. Certinho? Vamos imaginar esses 2 planos aí, ó. Se 2 planos distintos, diferentes, têm um ponto em comum, tal ponto é único. Vamos imaginar, se eles têm um ponto em comum, na verdade, galera, esse ponto não é único. Se você projetar
colocar esse plano vermelho em cima do plano azul, ou pelo menos ele 90 graus, você não vai ter um ponto em comum, você vai ter infinitos pontos. Como exemplo que eu falei, né? Se eles forem perpendiculares, ou não necessariamente perpendiculares, ó, se eles se encontrarem em algum momento, esses dois planos, eles vão ter pelo menos uma reta em comum. E uma reta tem quantos pontos? Infinitos. Tá? Não tem como esse plano encostar no plano azul, esse vermelho encostar no plano azul, em apenas um ponto, impossível. Se ele encostar no plano azul, ou ele vai ser coincidente, vai estar em cima dele, infinitos pontos, todos os pontos do plano vermelho fazem parte do plano azul, ou ele pode estar perpendicular, secante, né, cortando o plano, nesse caso aqui, aí teremos uma reta em comum, e uma reta é formada por infinitos pontos. Então, letra C também é falsa, tá bom? Letra D. Se uma reta é paralela a um plano e não está contida nesse plano, então ela é paralela a qualquer reta desse plano. Será? Vou fazer um plano aqui, vou fazer meu planinho aqui, para mostrar para vocês que essa aqui também é falsa. Tá? Então, temos aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha uma reta paralela a esse plano. Ela está acima do plano aí, está fora do plano e está paralela ao plano. Tá bom? Se uma reta é paralela ao plano e não está contida no plano, não está em cima do plano, então ela é paralela a qualquer reta desse plano. Mas vamos fazer uma reta aqui no plano, ó. Tá, essa aqui pode ser paralela, mas num plano existem infinitas retas. Eu posso ter uma reta assim. Aí não é paralela, ó. Então é falso. Eu posso ter uma reta assim. São reversas, né? Nessas dois exemplos que eu coloquei são reversas. Nessa daqui pode ser paralela agora. Tem outras situações, tem outras infinitas situações. Então é falso. A alternativa correta vai ser a letra E. Se alfa é um plano determinado por duas retas concorrentes, RS, então toda a reta M desse plano que é gerada, que é paralela a R, não será paralela a S. Então vou fazer o plano novamente para mostrar para vocês a ideia para esse item aí, ó. Tá bom? Então, se alfa é um plano, então eu tenho o plano alfa aqui, determinado por duas retas concorrentes, RS, né? Outra forma de você determinar um plano, galera, são 4 formas, né? 3 pontos não alinhados, tá? Distintos e não alinhados, uma reta e um ponto fora dela, 2 retas concorrentes, tá? Concorrentes que se encontram em um único ponto. Então, eu tenho a reta R aqui e tenho uma reta. Então, 2 retas concorrentes determinam o plano. E a quarta forma são 2 retas paralelas determinam o plano. Certinho? Então, eu tenho aqui uma reta R e tenho aqui uma reta S. Certinho? Aqui, ó. Se alfa é um plano determinado por 2 retas concorrentes, elas têm um ponto em comum, RS. Então, toda a reta M desse plano, que está nesse plano, que é paralela a R, não será paralela a S. Verdade, ó. Vamos supor que eu faça uma reta aqui, ó, paralela a R. Que é a reta M, né? Que eles chamam de reta M, ó. Então, toda a reta M desse plano, que é paralela a R, não será paralela a S. Verdade, ó. Ela não é paralela a S. Então, essa é a alternativa correta aí. Certinho, galera? Se tiver dúvida aí, pergunta, viu? Deixa passar. Então, vamos lá. Exercício 4, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, esses exercícios que eu estou colocando para vocês terem uma ideia de posicionamento de 2 planos, reta e plano, tá? Que foram os últimos conteúdos que eu passei para vocês aí. Certinho? Então, vamos lá. Ó. A sentença correta a respeito do paralelismo é: uma reta A em um plano beta, A não está contida em beta, são paralelos, se e somente se existe uma reta B em beta, tal que A e B são perpendiculares. Opa, que tão esquisito. Falso. Falso. Muito bem. Deixa eu só montar a explicação para vocês aqui, tá?
Vamos fazer o seguinte, eu vou direto na questão certa para a gente ganhar tempo, tá bom? Eu vou explicar o porquê que ela está certa, tá? Já que a gente teve aquele atraso na aula, tá? A resposta certa é a letra C. Vou explicar por que ela está certa, tá? Acho que a gente ganha um pouquinho mais de tempo, tem mais duas questões que eu quero mostrar para vocês. Se o plano alfa é paralelo a duas retas concorrentes no plano beta, então alfa e beta são paralelos. Será? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um determinado plano, tá? Que eu vou chamar de plano alfa, certinho? É paralelo a duas retas concorrentes, certinho? No plano beta, tá? Então, alfa e beta são paralelos, os dois planos são paralelos, eu posso fazer um plano aqui, ó. Um plano beta. Tá? Considerando aqui, vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho um plano beta aqui, ó. Certinho? E eu tenho duas retas concorrentes no plano beta. Eu tenho duas retas concorrentes, ó. Essa daqui e uma outra reta. São concorrentes. Pertencem ao plano beta. Estão em cima do plano beta. Ou seja, essas duas retas concorrentes determinaram o plano beta. Vou imaginar assim, ó. Se o plano alfa é paralelo a essas duas retas concorrentes, então o plano alfa é paralelo ao plano beta. Verdade, tá? Porque essas duas retas concorrentes, elas estão, todos os pontos dessas retas pertencem, estão contidos no plano beta. Então, se o plano alfa é paralelo a essas duas retas concorrentes, automaticamente será paralelo ao plano beta. Tá bom? Então, essa seria a alternativa correta. Exercício 5. Vamos trabalhar ele aqui, ó. Apareceu um desenho aqui pra gente. Vamos ver o que está acontecendo nesse desenho aí, ó. Na figura a seguir, tem-se o plano alfa definido pelas retas C e D, ó. Então, temos o plano alfa aqui, certinho? Opa. Plano alfa. E temos as retas C e D. Essa reta aqui, ó, maior zona que é a C, e tem uma reta D aqui. Perpendiculares entre si. Olha aqui, já está mostrando que é 90 graus. E as duas estão no plano, né? A reta B, perpendicular a alfa em A. Então, a reta B está furando, ela é secante, tá? Então, as retas em relação ao plano, elas podem estar contidas, podem ser secantes, ou podem ser paralelas ao plano. Tá? Então, a reta D e a reta C estão contidas no plano, e a reta B ela é secante ou concorrente, ela fura o plano, tá bom? No ponto A, certinho? Com A pertencente a C, o ponto A está em cima da reta C. O ponto B, intersecção de C e D. O ponto B é o ponto das duas retas concorrentes, né? Essas duas retas C e D são concorrentes, e na verdade são perpendiculares, né? Se X é um ponto de B, da reta B, que não pertence ao plano alfa, então a reta S definida por X e B é... Então aqui, ó, o ponto B, existe um ponto B, tá? Que não pertence ao plano alfa, tá? Se X, na verdade é X, né? Se X é um ponto de B que não pertence a A, então X, ó, existe um ponto aqui que eu vou colocar que ele pertence a B. Ele está em cima da reta B. Poderia ser aqui embaixo, poderia ser qualquer parte da reta B. Eu vou chamar isso aqui de ponto X. Existe um ponto X de B, em cima da reta B, que não pertence ao plano alfa. Então, eu não poderia colocar em cima do plano, né? Eu não poderia colocar, por exemplo, ele em cima do A. E se eu colocasse ele em cima do A, ele estaria presente ao plano. E não é a ideia. Ele está fora do plano. Então, aqui, ó, então a reta S definida por X e B, então existe uma reta aqui, que eu vou traçar ela agora, tá? Que passa por X e B, ó. Existe uma reta, tá? Deixa eu melhorar ela aqui um pouquinho. Eu vou fazer diferente. Vou traçar a reta aqui primeiro, e depois eu marco o ponto. Vou fazer uma coxambrada ali. Vou fazer uma
Fazer diferente. Ficou melhor para desenho aqui. Então, existe um ponto aqui, ponto X, que pertence à reta B, tá? Existe aqui, então, galera, ó, existe essa reta que o exercício chamou de reta S, tá? É a reta que passa por B e por X. Essa reta é paralela à reta C? Vamos lá, gente, e aí? Não. Não é paralela à reta C, né? Isso aqui formou um triângulo. Eu posso, inclusive, fazer isso daqui, ó, né? Aqui, ó, eu tenho um plano aqui, É a letra ó. C, Barrote? Letra C. Não, letra C não. Não é letra C não, tá? Vamos analisar item por item, tá? Ela é paralela à reta C? Não é, né? É um plano aqui, ó, tá? É como se tivesse um plano perpendicular, esse plano aqui forma 90 graus com o plano alfa, esse triângulo, né? É paralela a B, a reta B, de jeito nenhum. Ela está cortando exatamente no X, ela é concorrente à reta B. Está contida no plano? Não, olha aqui, o Lorenzo. Olha a ideia. Vamos imaginar que essa reta verde aqui, ó, na verdade, fosse essa reta de baixo, ó. É como se ela tivesse aqui, e o que que aconteceu? Ela foi levantada, ó. Ela está aqui embaixo e você levantou ela, então ela não está contida no plano. O que está contido no plano é só esse pontinho aqui do verde, ó, do B, a letra do ponto B aqui que está contido. Mas ela foi suspensa, é como se a gente pegasse ela lá embaixo e ela... Porque eu achava que, por exemplo, eu achava que essa pontinha aí, que tá aí embaixo, eu achava que tinha um ponto da reta que estava no plano aí, que ela ia estar contida no plano por causa desse ponto. Entendi. Professor, pode ser a letra E? Oi? Pode ser a letra E? Não, vai ser a letra D, ó, tá? Ela é perpendicular, eu vou apagar esse rabisco que eu fiz aqui, só para vocês entenderem, ó. Tá, então tá aqui, ó. É perpendicular à reta B? Não é. Porque para ser perpendicular à reta B, foi a Alice que perguntou, não foi? Se não me engano. Para ela ser perpendicular, quer ver? Ó, tanto que é tranquilo você entender que não é a letra A. Ela é perpendicular à reta B, ela seria perpendicular à reta B se ela fizesse isso aqui, ó. Aí ela formaria 90 graus. Entendeu? Formaria 90 graus, porque ela não está nesse formato, ela não está nessa posição, né? Agora, é a letra D, eu vou explicar por quê. Vocês vão entender, é tranquilo. É perpendicular à reta D? Sim, ó. Tá? Porque essa aqui, ó. Olha esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, foi o que eu falei para vocês, essa reta foi levantada. Então, esse ângulo foi modificado. Agora, o ângulo lateral, ela continua sendo perpendicular à reta D. Ó. Esse ângulo em relação à reta D não mudou. O que mudou foi esse ângulo aqui, onde eu suspendi a reta, né? Imaginando que ela está em cima do plano, ela foi suspensa, ela fez isso daqui. Então, esse ângulo do triângulo aqui, ele variou. Agora, o ângulo que ele forma com a reta D não mudou. Eu posso pôr essa reta D perpendicular, eu posso erguer mais isso daqui, ó. Vamos imaginar que eu levante mais essa reta. E faço uma reta perpendicular. Eu estou levantando ela, ó. Olha aqui, ó. Eu levantei, eu fui fazendo isso aqui, ó. Fui levantando ela, levantando ela, até ela ficar 90 graus com o plano aqui, ó. Olha. Oi, diga. Diga. Você passa a definição de perpendicular para mim, por favor? Passo sim. Rapidinho. Beleza. Aqui, Lorenzo, ó. Retas perpendiculares são as retas que elas são concorrentes, tá? Por exemplo, essas duas retas são concorrentes. Essas duas aqui também são concorrentes, tá? Concorrentes porque elas têm um ponto em comum. Elas se encostam, tá? Tem um ponto em comum. A diferença é que esse ângulo formado aqui não é 90 graus. Então, essas duas retas a gente chama de oblíquas. Tá? Oblíquas. Tá bom? Elas não formam 90 graus. As que formam 90 graus, que a gente chama de perpendiculares. Certinho, Lourenço? Então, elas vão se encostar, elas se encontram, só que elas formam 90 graus. Então, por exemplo, essa reta aqui, ó,
essa reta que está passando pelo X e pelo B, ela encosta na reta D, que é o ponto B. Ela encosta, ó, ela encosta bem no ponto B. Então, elas são concorrentes. Agora, inicialmente, ela já era 90 graus. O que eu estou fazendo com essa reta? Eu estou levantando ela até ela ficar assim, ó. E olha o ângulo formado aqui agora, ó. Continua sendo, em relação a D, ó, continua sendo 90 graus, ó. Esse ângulo, ele foi fazendo isso aqui, ó. Ele foi suspendendo, ó. Ele foi levantando esse ângulo. Ele está do lado de lá, ó. Ele está do lado direito da reta. Ele está do lado de lá, ó. Ele foi só levantando, você foi só levantando a reta. O 90 graus não mudou. Agora, esse ângulo aqui mudou. Esse ângulo mudou. É como se a reta tivesse deitada aqui no plano e ela foi levantando, 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 ficou na vertical. O ângulo de lá em relação à reta D continua perpendicular. Certinho, galera? Tá? Vamos ao exercício 6 aqui, só para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Já me dou por satisfeito, porque já falando sobre tudo. Eu vou direto na letra C, tá, galera? Que é a alternativa correta, ó. Duas retas concorrentes determinam um único plano. Verdade, tá? Lembrando, para determinar um plano, 3 pontos distintos não alinhados, não precisa nem falar que é distintos, tá? O fato de não estar alinhado já considera ele como distinto, tá? São 3 pontos não alinhados ou não colineares, né? Certinho? Ou uma reta e um ponto fora dela, ou, aqui, Lourenço, ó, se as retas forem concorrentes, elas determinam um plano. Elas podem ser, assim, oblíquas ou perpendiculares. Então, elas determinam um plano, tá? Ou, na outra situação, quando as retas são paralelas, elas determinam um plano. Certinho? Então, essa é a alternativa C aí. Galera, faltam 5 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Contar uma piada? Que seja boa. Viu? Agradecer aí, Parrode. Ô, galera, falar que você tá eu agradeço. lindo igual todos os dias. É besta. Aí já dá para sentir seu perfume daqui. Eu passei mesmo. Eu tomei banho, na verdade, né? Hoje é dia de tomar banho. Sextou, né? Como diz o outro, sextou, né, Lourenço? Tá? Galera, eu agradeço demais vocês, tá? Eu sei que está sendo difícil para todos, não tá fácil para ninguém. Vocês terem que estudar por conta própria é foda, né? Não é fácil, você não ter ninguém no seu pé assim, né? De repente falam tem que se virar nos 30 aí. Então eu desejo muita boa sorte para vocês, sucesso na prova de segunda-feira, tá? Boas férias, se cuidem, galera, se cuidem, por favor, tá bom? E torcer para em agosto, pelo menos, a gente voltar em escala, eu não sei como é que tá aí, né? A gente pode voltar em sistema de escala, alguns dias em sala de aula, alguns dias não presenciais, tá bom? Mas torcer para tudo dar certo. Qualquer coisa que vocês precisarem, galera, é só me chamar, tá bom? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu, turma.